essa região do Sahel, ali no continente africano, e mais especificamente o Chad, por exemplo, ali a gente tem uma junção dos impactos da crise climática que estão exacerbando as secas, né? Então, a gente tem relatos muito contundentes de membros de comunidades locais que relatam, por exemplo, que nunca viram uma situação como essa e que hoje não tem absolutamente nenhuma perspectiva de voltar a produzir, por exemplo, né? Eles esperam que a chuva venha, mas não nos parece factível que essa região vá voltar a produzir como produziu por séculos, né? E ao mesmo tempo a gente tem ali na fronteira entre diversos países o Lago Chad, que é um recurso natural muito importante para diversas comunidades, que não só por uma exploração muito intensa ao longo dos anos, mas pela intensificação nos últimos anos devido às secas, o lago também vem sofrendo uma diminuição do seu espelho d'água. Então é um recurso natural que está cada vez mais escasso. Então, quando a gente junta esse cenário, a gente tem comunidades que vivem em seca extrema e que cada vez mais se deslocam para próximo do Lago Chad para tentar usar esse recurso, e as próprias comunidades que já dependiam do Lago Chad enfrentando desafios porque o seu espelho d'água está diminuindo. Então, é cada vez mais difícil pescar, é cada vez menos água disponível para alimentar os animais e assim por diante. E a gente já observa com as equipes de MSF lá conflitos entre essas comunidades, né? Então você tem produtores de gado, por exemplo, que estão se deslocando cada vez mais distante e acessando áreas e entrando em conflito com produtores rurais, né? Porque são os últimos rincões dessa região onde ainda há água, né? E o que a gente observa em trabalhos desenvolvidos por MSF dentro de algumas dessas comunidades no Chad é que o período de seca ele é cada vez mais intenso e prolongado, e em algumas comunidades, em algumas vilas, toda a população masculina se desloca para as zonas urbanas para tentar gerar renda. Então, as mulheres que ficam incumbidas de cuidar da família e cuidar da terra dessa família estão muito expostas à violência de gênero e violência sexual. Então, os casos de violência de gênero e sexual estão explodindo nessa região, né? Porque essas mulheres elas ficam completamente sozinhas nessas vilas, e essas vilas estão sendo transpassadas por comunidades migrantes. Então, é uma situação muito, muito trágica, né? É a desnutrição entre crianças de até 5 anos, né? Essas mães enfrentam uma dificuldade tremenda de garantir a alimentação mais básica para essas crianças. Elas se deslocam cada vez mais, inclusive para acessar água, né? Então, as clínicas de MSF que combatem desnutrição, por exemplo, estão sendo ampliadas frequentemente, né? A gente literalmente não dá conta, infelizmente, do volume de crianças que estão sendo afetadas pela desnutrição crônica nessas regiões.